para que a gente possa dar o melhor tratamento. Verificar, por exemplo, se essa situação pode ser revertida com o transplante de córnea. Então a gente vai botar os melhores especialistas da área de oftalmologia para atender essas 12 pessoas que tiveram esse problema na cirurgia. Bom, o governador de São Paulo também disse que vai cobrar a organização social responsável por isso e que estuda pagar indenização às vítimas. A gente precisa entender o que aconteceu, porque o AME de Taquaritinga é operada por uma organização social, que é a Santa Casa de Franca, que tem um histórico de bons trabalhos realizados na saúde do Estado. Então, algum problema pontual aconteceu, mas a gente precisa entender a ideia do Estado também. Entrar com indenização administrativa para essas pessoas e, obviamente, regressando e cobrando a responsabilidade da organização social. Bom, pessoal, ainda de acordo com o Tarcísio de Freitas, os profissionais que atuaram nas cirurgias foram afastados e todos os procedimentos estão suspensos na unidade. É um caso muito grave, 12 pacientes, então, que perderam a visão de forma parcial ou total nesse mutirão de cirurgias de catarata em Taquaritinga, no interior de São Paulo, pessoal. Valeu, Guilherme, obrigado. Que loucura absoluta. E oferecer todos os recursos possíveis para essas pessoas poderem ter a retomada de uma vida normal é o mínimo que o governo pode fazer, né, Zaidan? Sim, tomara seja reversível, né? É a nossa torcida aí, tomara os médicos concluam que é reversível. É o que esperamos. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. A gente se encontra aqui amanhã. Até amanhã. Abraço, Ronald e Gustavo. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Hoje o Esporte em Debate vai até às 19 horas e 30 minutos. Muita informação e debate. E você participa do Fala Galera. Torcedor bugrino, na sua opinião, o Guarani poderia ter saído com um resultado melhor do Moisés Lucarelli? Como você avalia a atuação da equipe mesmo com um homem a menos durante 70 minutos? Opine 97102-1493. 97102-1493. Torcedor da Macaca, torcedor alvinegro, como você avalia a atuação da Ponte no Derby 209? E quem foi o destaque da equipe na partida? Na sua opinião, a Macaca deveria ter pressionado mais o adversário no segundo tempo para tentar ampliar o placar? Opine 97102-1493.
97102-1493. E daqui a pouco também nós vamos colocar o áudio do VAR no pênalti polêmico. Primeiro pênalti, foram 2. O polêmico foi o primeiro. Então já você vai acompanhar o áudio. A Federação Paulista de Futebol liberou o áudio do momento da marcação do pênalti pelo Rafael Claus. Então já você vai acompanhar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e, claro, também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos às pautas da Ponte Preta. Brigatti pede pés no chão e diz em colher frutos daqui para frente. Alberto Valentim fala sobre os dias que antecederam o clássico campineiro. Alberto Valentim destaca os pontos positivos do elenco na partida e parabeniza a equipe. Diogo Silva valoriza o momento da equipe no campeonato. Emerson cita fato da Ponte ter a melhor defesa do Paulistão Sicredi. Gustavo Teles elogia a torcida da Ponte. Gustavo Teles é um menino da base. Com 2 gols de pênalti, Ponte vence o Guarani no Moisés Lucarelli e assume a segunda colocação do grupo D. Macaca volta a derrotar o seu maior rival após 2 anos e meio. Com pouco tempo de preparação, a Macaca já volta a campo nesta quarta-feira contra o Mirassol no Maião. Empate do Palmeiras com o Água Santa e derrota do São Bernardo para o Corinthians favoreceram a equipe alvinegra de Campinas dentro do grupo D. 3 dos próximos 4 adversários da Macaca são da Série A do Brasileirão. Mirassol, fora. São Paulo, fora. E RB Bragantino no Majestoso. O outro adversário é o Botafogo no Moisés Lucarelli. CBF divulgou neste domingo a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. A Ponte enfrenta o Concórdia, dia 26 de fevereiro, é uma quarta-feira às 9h30 da noite, no estádio Domingos Machado, em Concórdia. Quem vencer avança a segunda fase e o empate, se houver empate, a decisão será por pênaltis. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Derby 209. Ponte diminui diferença para o Guarani. Veja retrospecto. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Presidente do Guarani, Rômulo Amaro, faz pronunciamento contra a arbitragem do derby. Maurício Souza revela a conversa que teve com Claus após o fim do primeiro tempo. Maurício Souza comenta sobre a postura da equipe no clássico. Maurício Souza avalia a campanha do Guarani e diz que sonho da classificação continua. Apesar da derrota no derby 209, Guarani segue na liderança isolada do grupo B, com 10 pontos somados, mas vê Santos e Red Bull Bragantino e Portuguesa encostarem. Diretoria do Guarani enviará ofício à Federação Paulista de Futebol após a atuação de Rafael Claus no derby 209. Principal questionamento alviverde é sobre o pênalti marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, que culminou na expulsão de Lucas Rafael. No terceiro jogo consecutivo em Campinas, Guarani volta a campo na quinta-feira contra o Novo Horizontino, no estádio Brinco de Ouro. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Leia o que disse Maurício Souza após derrota do Guarani.
E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Rejeição da torcida deve fazer Corinthians negar cessão da Neoquímica Arena para o Santos enfrentar o Água Santa no próximo domingo, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Embora não tenha respondido formalmente ao Peixe, a diretoria do Timão considera a possibilidade de liberar o estádio para o rival. Praticamente zero, porque há uma enorme rejeição, tanto dentro do clube quanto por parte da torcida. Ainda há receio de depredações ao estádio. Esse jogo do Santos deverá ser realizado no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Pauta 2. Já atuando pelo Santos, Neymar foi tema de uma entrevista de Esteve Calzada, CEO do Al Hilal. Em conversa com um jornal alemão, o dirigente da equipe saudita confirmou que a saída do jogador foi uma solução ideal para todas as partes. Abre aspas. Sua saída é mais uma evidência de que nós do Al Hilal estamos procurando e precisando de jogadores que sejam capazes de entregar o máximo de desempenho. Por mais que Neymar tenha contribuído para o nosso sucesso de marketing, o desempenho atlético vem em primeiro lugar. E aqui chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperávamos, afirmou o CEO do Al Hilal. Pauta 3. Marcelinho Paraíba é anunciado como técnico em 2 clubes em menos de 24 horas. O ex-jogador foi oficializado no sábado pelo Americano do Rio de Janeiro para disputar o Carioca da A2. Já no domingo, em menos de 24 horas, veio o anúncio do Nacional de Patos, da Paraíba. O americano está em processo de montagem de elenco, visando a disputa do Carioca da A2, que só começa em maio. Já o Nacional de Patos está na reta final da primeira fase do Campeonato Paraibano e luta contra o rebaixamento. Portanto, teoricamente, a missão de Marcelinho no Nassa é de 3 jogos, acabando a sua passagem no clube dia 22 de fevereiro. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial ao nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira. Na sua opinião, o Guarani poderia ter saído com um resultado melhor do Moisés Lucarelli? Sim. O time lutou demais no segundo tempo, teve a oportunidade de pelo menos fazer um gol, e a expulsão do Lucão, a não expulsão do Vitor Andrade, determinaram o curso da partida. Portanto, sim, com toda certeza, né, apesar de um homem a menos, o Guarani tinha a possibilidade sim de ter uma sorte melhor, estou falando possibilidade, na partida. Como você avalia a atuação da Ponte no derby? Quem foi o destaque da partida? Eu acho que o Diogo foi muito bem, né? Jean Dias também. E como eu avalio como boa, né? Venceu o jogo, foi um time muito pragmático, marcou muito, né? Abriu, né? Abdicou de atacar no segundo tempo. Então, eu acho que foi uma atuação boa da Ponte, porque venceu a partida principalmente, Batista. 17-12, já tem a seleção do derby.
Os comentaristas vão colocar aqui a opinião deles, elegendo a seleção do Derby 209. Aguarde, fique ligado, já tem a seleção do Derby e daqui a pouco também tem o áudio do VAR. No momento da marcação do pênalti polêmico do Rafael Claus. Não só o áudio, mas o vídeo também. Então, você que ainda não está, corra lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não é assinante, seja de graça. E lá vai passar o vídeo, além do áudio, o vídeo também. São 17h13. Está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o áudio para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo e voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:18. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante, e são mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de suco e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, próximo da Avenida Moraes Salles, ali pertinho da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Bandeirantes. 17h20, ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Aqui é o Carlão da Vila Boa Vista. Eu acho que o Guarani jogou bem, mesmo com um jogador a menos, ele foi superior o tempo todo sobre a Ponte Preta. E eu acho que se não tivesse sido expulso, o resultado teria sido outro. Mas o que vale é que a Ponte fez 2 gols, né? Errado ou não, fez 2 gols. Mas o Guarani, na minha opinião, foi superior à Ponte Preta. A Ponte Preta não jogou nada. Quase não chegou, acho que duas vezes chegou no gol do Guarani. O Guarani atacou muito mais. Um abraço, uma boa tarde, até mais. Abraço, até mais. Mais um. Fala Batista, beleza? Boa noite. Boa noite não, né? É boa tarde ainda, boa tarde. Rapaz, estamos voltando aqui de São Paulo aqui, um pé d'água, chovendo muito por cá. Mas vamos ao que interessa. Macaquinho onde jogou muita bola, hein, Batista? Fala a verdade. Show de bola, nega véia, hein? E dá os méritos também pro 13º jogador, o Klaus. Ajudou nós bastante, né? O 12º jogador, falei mal, o 12º. Tomara que o Klaus seja escalado todo derby. Gostamos dele, hein? Forte abraço aí, Batista. Fica com Deus aí, velho. Abraço, obrigado, mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Então, primeiramente, eu dar um parabéns para vocês aí pelo grande trabalho no derby ontem, na cobertura. E a respeito da repercussão aí sobre o resultado, sobre o pênalti, na minha opinião, eu acho que o pênalti, ele aconteceu. Talvez não seja um pênalti, igual o Tigão fala, não existe meio pênalti, né? Talvez a posição do início da infração poderia ter sido fora da área. Mas eu vi uma
uma foto que dentro da área ele estava segurando tal com o braço, segurando o braço do Jean Dias. Então, eu acho que faltou um pouco de entendimento do jogo, sabe? Pro atleta do Guarani. Mas em todo caso, o choro é livre. Abraço a todos aí. Alain Ricardo, Ponte Pretano, Jardim Uruguai, Campinas. Abraço, muito obrigado. Continue participando. 97102-1493. 97102-1493. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. São 17h24. Já teremos aqui o áudio do VAR. O áudio do VAR, justamente no momento em que o Klaus marcou pênalti. Pênalti do Lucão em Jean Dias. Então nós vamos ouvir o que os homens do VAR estavam falando. 14 pessoas, 14 profissionais da arbitragem trabalhando neste jogo. Eu dei aqui, inclusive, na última sexta-feira, a arbitragem do Klaus e também as funções de cada um para este jogo. Então, 14 apitando e ainda, mesmo assim, uma polêmica realmente impressionante. Então, já você vai ouvir o que é que esses homens disseram exatamente nesta partida. Quando o Bugrão venceu o Água Santa, começamos a achar que o time era imbatível, mas esqueceram o jogo anterior, onde levou uma sapecada do Palmeiras. Domingo, o adversário no mesmo nível, e aí voltaram a ter dificuldades. Não se iluda com esse elenco, porque é limitado. Diz aqui o Laco. Abraço para você, Laco. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, senhor Carlos Batista. A opinião do especialista em arbitragem, Paulo César de Oliveira, discorda do senhor quanto ao pênalti e expulsão do jogador do Guarani. Ok, nenhum problema, né? É a opinião dele, especialista de arbitragem, assim como também tem outros especialistas em arbitragem, como é o caso do Oscar Roberto Godoy. Participou ontem do apito final, programa conduzido pelo Neto, e afirmou que, na opinião dele, foi pênalti. E o ouvinte continua dizendo, a minha opinião é igual a dele. Guarani foi totalmente prejudicado pela arbitragem desastrosa desse juiz. Celso Azevedo. Abraço para você, Celso. Muito obrigado pela sua participação. Bom, já tem mais mensagens e daqui a pouco também a seleção do derby. Já os comentaristas vão votar na seleção do derby.
Agora, informações da Ponte. Começamos pelo mandante do derby 209. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Torcedor da Macaca está sorrindo de orelha a orelha, né? Quebrou um tabu, já eram 2 anos e meio sem vitória sobre o Guarani no derby, e ontem no Clássico 209 fez 2-0, terceira vitória consecutiva da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Gols de pênalti marcados pelo Danilo Barcelos, o primeiro, e o Jean Dias, o segundo. Toda aquela confusão da arbitragem, fazia tempo que um derby não repercutia tanto, né? Como esse está repercutindo, principalmente pela arbitragem do Rafael Claus, que muitos tem como uma arbitragem desastrosa, questionável, né, em algumas marcações, mas enfim, no fim das contas, o placar marcou 2-0 para a Ponte Preta. Chamou a atenção ontem, Batista, na entrevista coletiva, não somente o técnico Alberto Valentim esteve na sala de imprensa, também esteve o coordenador técnico João Brigatti e mais 3 jogadores, né? O goleiro Diogo Silva, o Emerson, que é o capitão do time, e o Gustavo Teles, representando as categorias de base da Ponte Preta. Todos eles falaram sobre a importância da vitória, sobre essa retomada de confiança da Ponte Preta depois da temporada ruim feita no ano passado. Então, esse sentimento era o que prevalecia no vestiário ponte pretano e também na sala de imprensa, na entrevista coletiva ontem. Ouvindo primeiro o João Brigatti, coordenador técnico do time, ele afirma que o momento é de pés no chão e agora é começar a colher os frutos desse novo trabalho ponte pretano. Eu quero pedir para vocês e para a nossa torcida e para nosso elenco aqui, representados pelo nosso comandante, pelo nosso goleiro, pelo capitão e pela base, certo? E eu, como da diretoria, agradecer a nossa diretoria em nome do presidente por todo o apoio que tem dado a nós, só que pezinho no chão sempre. Isso aqui é o início de um trabalho, isso é o início de um ciclo que vai se terminar no dia 31 de outubro, com o acesso, que é o objetivo maior da Ponte Preta nesse ano, é o acesso para a Série B. Então é um pezinho no chão. Vamos com calma, que é só o início de trabalho, tá certo? Estamos colhendo frutos? Estamos. Por quê? Porque o trabalho aqui é muito sério, de todos os setores, tá certo? Então vocês que são representantes da torcida, que passa, formadores de opiniões, calma, pezinho no chão, para que a gente mantenha nossa equipe sempre linear e chegamos no final, a gente conseguindo o objetivo nosso. Antes da vitória no derby, a Ponte havia vencido o Água Santa e o Noroeste, ambas fora de casa. Inclusive, contra o Noroeste, um time alternativo foi mandado a campo. O técnico Alberto Valentim fala como foram os dias de preparação, os dias que antecederam o derby 209. Bom, eu até falei na coletiva, antes, na nossa conversa aqui antes do jogo, que era diferente e a gente não podia fugir disso, né? Então a preparação é diferente, a minha conversa com os jogadores de vídeo e preleção hoje, as nossas conversas foram em relação a isso também, de que tinha que sentir algo diferente, né? E os jogadores falando igual, as nossas frases estão batendo muito com aquilo que a gente está querendo, porque é um campeonato à parte, sim, e não foi da boca para fora, porque a entrega foi muito grande. Concentramos 2 dias antes, mais um sacrifício que todos aqui fizeram para deixar as famílias em casa. Então, para coroar todo esforço, todo o trabalho que a gente falou aqui nas respostas anteriores, com essa vitória que nós aqui merecíamos e a torcida merecia muito também. Na entrevista coletiva, né, antes até, ainda no final do jogo, o técnico Alberto Valentim recebeu os filhos, abraçou o seu filho mais novo, fez uma festa com a família e no vestiário e também na sala de imprensa ele destacou que aquele momento era de comemoração. A partir de agora já é pensar na próxima, mas o momento naquela situação era realmente de comemoração. Ele destacou também na entrevista os pontos positivos do elenco na partida e parabenizou a Ponte Preta pela vitória. Bom, nos pontos positivos e menos positivos deste jogo, olha só, a entrega deles, a obediência daquilo que eles estão fazendo em relação a comprar a ideia do nosso trabalho, eles se entregando muito. Não tem como, se a gente pegar um derby brilhante, tecnicamente às vezes nem acontece, apesar que a gente fez um jogo muito de segurança até, mas hoje
Os ajustes nós vamos ver depois no vídeo com calma, que eles sabem que a gente trabalha muito assim. Mas hoje é um lado positivo, porque a vitória precisava. Derby, às vezes, a gente não joga, a gente vence. E hoje a gente jogou e venceu, mesmo com o Diogo fazendo grandes defesas, mas nós somos superiores ao nosso maior rival e estão todos de parabéns. A Ponte novamente não tomou gol, né? Tem a melhor defesa de todo o campeonato, 4 gols sofridos na competição e graças muito ao trabalho feito pelo goleiro Diogo Silva. Ontem ele não foi tão assim requisitado, né? Mas quando precisou, ele esteve presente, principalmente numa finalização do João Marcelo e na outra no segundo tempo do Denis Júnior. Ele, Diogo Silva, que está aí nesta reta final de carreira, mas está pegando muito, ele valoriza o momento da equipe no Campeonato Paulista. Eu falo no vestiário, a gente tem que ter essa entrega aí, porque essa entrega aí, uma hora a nossa técnica vai favorecer, né? No jogo que nós perdemos aqui, a torcida reconheceu, viu a entrega e nos aplaudiu no final do jogo. E hoje foi entrega e teve a hora técnica, prevaleceu, fomos lá, conseguimos fazer os gols. E claro, clássico, né, cara? Não tem como você passar ileso ou não fazer nenhuma defesa. E quando a equipe precisou, quando os companheiros precisou, graças a Deus eu estava lá para ajudar. E agora é só alegria, comemorar e agradecer a Deus por essa vitória. Citei, né, que a Ponte tem a melhor defesa no campeonato. Todo mundo fala do goleiro, mas todo o sistema defensivo, todo o time contribui de uma forma defensiva, né? Então é mérito de todo mundo o fato da Ponte ser o time com menos gols sofridos no campeonato, no difícil Campeonato Paulista. Na coletiva, o Emerson, capitão do time, destacou exatamente esse fato, da Ponte Preta ser a menos vazada da competição até aqui. A gente vem se dedicando muito ali no dia a dia, independente de desconfiança de outras pessoas vem querendo depositar aqui dentro, mas aqui a gente está muito fechado. Então acho que isso tem prevalecido dentro dos jogos, entendeu? A gente está podendo desempenhar isso dentro do campo. E também eu queria exaltar também que a gente é a defesa menos vazada do campeonato, né? Isso vem muito do nosso trabalho, que a gente vem fazendo ali, tanto da parte da frente como da parte defensiva ali. O pessoal da frente também ajuda a gente pra caramba ali, quando tem que ajudar, então acho que isso está dando resultado dentro do campo. Por fim, representando as categorias de base, o Gustavo Teles, né? Fez uma excelente Copa São Paulo, teve oportunidade na partida anterior contra o Noroeste, ficou no banco de reservas no jogo contra o Guarani. Ele elogiou a torcida da Ponte. Todos eles falaram sobre a torcida da Ponte. O Gustavo Teles foi só elogios à nação pontepretana. A torcida pontepretana é uma torcida que transmite muita vontade pra gente dentro de campo, seja nos jogos dentro de casa ou nos jogos fora. Mas já é um DNA do nosso grupo, ter essa vontade, ter a garra, a determinação, esse foco para poder dar essa resposta, tanto para nós, mas também para a torcida. Então a torcida veio hoje, apoiou bastante, com certeza a torcida é o 12º jogador dentro de campo. Ponte Preta, que com esta vitória se mantém viva na briga pela classificação à próxima fase, grupo D, está bastante equilibrado, né? Tem aí a liderança do São Bernardo, a Ponte está em segundo, o Palmeiras em terceiro, são os 3 times que estão na briga mais direto pela classificação. Não tem tempo de comemorar, né? A Ponte volta a campo já na quarta-feira, fora de casa contra o Mirassol, joga lá no Maião. Os próximos 4 adversários da Ponte Preta são da Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol fora na quarta-feira, depois o São Paulo também fora e o Bragantino jogando no Majestoso, confrontos dificílimos aí nesta reta final, mas a Macaca está muito bem, está confiante e vai, claro, brigar pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. As informações da Ponte nesse Esporte em Debate. 17h36. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente.
Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT, no Terminal Campo Grande, que fica bem próximo ali da loja, ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. 17h38. O CH, analisando só o lado da Ponte no derby. Além do Jean Dias, que foi eleito o craque do derby pelo lado da Ponte, João Marcelo foi pelo lado do Guarani. Quais foram os outros jogadores que se destacaram? E qual é, na sua opinião, o conceito da Ponte no jogo? Não só o primeiro tempo. No primeiro tempo a Ponte venceu por 2-0 e no segundo tempo empatou 0-0. Conceito da Ponte no derby 209. Eu gostei do Diogo Silva, goleiro. Gostei do Léo Oliveira de novo. Acho que ele comanda o meio campo. Eu acho que o conceito da Ponte é bom. Venceu a partida. A gente pode efetivamente discutir uma série de aspectos, mas ninguém pode negar que a Ponte foi um time muito disciplinado dentro da tática levada para a partida, né? A Ponte foi mais uma vez disciplinada na marcação. E isso fez valer a vitória de 2-0, entre outras coisas. E eu não estou tirando mérito de ninguém aqui não. Só estou dizendo aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o jogo que eu enxerguei. Então, o Guarani no segundo tempo, mesmo com um homem a menos, jogou melhor que a Ponte, fustigou a Ponte, só não teve a tranquilidade de fazer pelo menos um gol. Essa é a diferença, é o que eu sempre falo e trago para o meu comentário. Decisão de campeonato e derby, você tem que ganhar o jogo. E cada um leva a campo as suas armas, a sua maneira de jogar. E a principal característica da Ponte é marcar muito, por isso é a melhor defesa do campeonato. 17h40. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Fala, galera de hoje. O torcedor bugrino, na sua opinião, o Guarani poderia ter saído com um resultado melhor do Moisés Lucarelli? Como você avalia a atuação da equipe, mesmo com um homem a menos, durante 70 minutos? O Batista, se eu for responder aqui, não é, em cima daquilo que deve estar pensando o torcedor do Guarani, talvez eu tenha uma opinião diferente, mas eu vou responder com a minha cabeça. Claro que poderia ter saído com resultado melhor, não tenho dúvida nenhuma. O Guarani começou melhor o jogo, até 15 minutos foi melhor, depois a Ponte equilibrou, depois teve o primeiro pênalti, a expulsão. O Guarani sentiu muito emocionalmente, se abalou, se descontrolou, aí tomou o segundo gol ainda no primeiro tempo. Voltou com um homem a menos, porque não tem como voltar atrás, né? Estava expulso, o Lucão foi expulso. E o Guarani foi melhor do que a Ponte no segundo tempo. Haja vista que a Ponte teve um chute do Dudu, tô falando lance mais importante, perigoso, a bola ia entrar. E o Titi corajosamente se jogou na bola, meteu a cabeça na bola, evitou o gol, porque o Gabriel Mesquita não ia chegar na bola. Um lance. E o Guarani foi 3, 4, 5 vezes com muito perigo, mesmo com um jogador a menos. Então poderia sim, com um pouco mais de perícia na finalização, mesmo com um homem a menos, poderia ter saído com um resultado melhor. E para o torcedor da Ponte,
Torcedor alvinegro, como você avalia a atuação da Ponte no derby 209? E quem foi o destaque da equipe na partida? Na sua opinião, a Macaca deveria ter pressionado mais o adversário no segundo tempo para tentar ampliar o placar? Eu acho que sim. E critiquei a estratégia da Ponte no segundo tempo. A Ponte recuou demais, baixou demais as linhas, passou a duelar menos, passou a guerrear menos, teve uma intensidade muito abaixo do primeiro tempo, sobretudo depois dos 15 minutos. E se o Guarani faz um gol até 40, ia ser um perereco para segurar o resultado, porque a Ponte também já estava com um jogador a menos com a expulsão do Simon ali a 36, 37 do segundo tempo. Então, eu acho que a Ponte deu mole. Claro que tinha uma estratégia, administrou e a estratégia deu certo. Resultado final, a Ponte ganhou o jogo, está de parabéns. Mas ela correu um nível de risco, jogando em casa, que não precisaria ter corrido. Acho que a Ponte recuou demais e baixou demais a intensidade. Isso não tira o valor da vitória que foi construída no primeiro tempo. Mas o Guarani foi melhor do que a Ponte na segunda etapa e a Ponte escapou de tomar um gol, né, com o João Marcelo 2 vezes. Uma o Diogo Silva pegou e a outra lambeu, mas lambeu o poste. E ele não ia chegar. Se uma daquelas duas bolas tivesse entrado, ou aquela outra por cobertura do menino do Neto, uma bola Deni marota. Deni Júnior. O Deni Júnior. Ele... Partida, o único erro da partida do goleiro da Ponte foi nessa saída, ele saiu fora do tempo, não precisava ter saído. E aí ele toma a bola por cima e com muita habilidade e qualidade ele conseguiu neutralizar. Quer dizer, você vê, eu estou falando de 3, 4 lances de gol a favor do Guarani. Então faltou um pouquinho de perícia, mas o Guarani foi muito guerreiro, muito valente no segundo tempo e a Ponte teve uma inteligência. Qual que era a inteligência? Resfriar o jogo. A inteligência, a estratégia era administrar e quebrar o ritmo do jogo. Só que eu acho que quebrou demais. Mas deu certo. E como diria o inesquecível Eli Carlos, certo é o que dá certo, deu certo. Mas eu acho sim que a Ponte perdeu a oportunidade, não de golear, de fazer saldo, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela perdeu a oportunidade de definir o jogo e não ficar correndo todo o risco que correu, porque se toma um gol, provavelmente o lado emocional ia sair pelo ralo, ia embora, e provavelmente o Guarani, se fizesse um, ia no mínimo empatar o jogo. É o que eu penso. Eu não teria feito isso. Mas a estratégia foi essa, o time me parece da Ponte que arriou um pouco, ou bastante, fisicamente, e ao arriar, deu campo para o Guarani mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, até o momento em que a Ponte também ficou com 10 jogadores. Batista. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar
ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h47, agora o lado alviverde. Falando do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Torcedor do Guarani tá bravo com a arbitragem do Rafael Klaus. O próprio clube, né, divulgou uma nota aí de repúdio com relação à arbitragem. Dois gols marcados pela Ponte Preta ou para a Ponte Preta, expulsão do zagueiro do Bugre, ou seja, não foi uma jornada legal do Guarani, não, esta jornada do Derby 209, quebrando uma sequência, né? Já eram 2 anos e meio sem derrota do Guarani no Derby e freando um pouco da reação do Guarani, né? O time vinha embalado depois da goleada sobre o Água Santa, mas se mantém na liderança do Grupo B. E a arbitragem, claro, foi o grande tema, o grande tom das palavras bugrinas nesta segunda-feira. Ainda ontem, né, na entrevista coletiva no gramado do estádio Moisés Zucarelli, o presidente Rômulo Amaro, ele fez um pronunciamento citando erros e cobrando uma ação da Federação Paulista com relação à arbitragem na partida de ontem. Vamos ouvir aí o desabafo do presidente do Guarani, o Rômulo Amaro. É com um sentimento de impotência por parte do Guarani Futebol Clube que eu venho aqui dar uma declaração em função do ocorrido hoje na partida. O time se mostrou bem valente, os jogadores foram muito brios, lutaram, mesmo com um homem a menos. Na maioria do jogo a gente foi superior, porém, essa situação eu vou pessoalmente amanhã, na Federação Paulista, conversar diretamente com o presidente para levantar, a gente vai solicitar todos os áudios e os vídeos do VAR para tentar entender o que aconteceu. Contra o Palmeiras a gente já ficou com essa dúvida e eu ia pedir inclusive a ajuda de vocês da imprensa para me ajudar no levantamento dessas informações, pois parece que é unânime dentro principalmente das imagens de TV, que realmente tem uma dúvida grande em relação ao pênalti. E além de ter revisado no VAR, depois ainda teve a expulsão. Então a gente fica com um sentimento muito ruim, que os jogadores se dedicaram ao máximo e o Guarani está fazendo esse esforço. O treinamento está sendo forte, a equipe está focada, a concentração está muito forte e a gente acaba sendo prejudicado. Então eu vou, através dos meios legais, pedir o levantamento das informações e a gente vai tomar as providências devidas dentro das 4 linhas. Lances muito de interpretação, né? Claro que cada um vai ter um ponto de vista, mas é válida também esta reclamação por parte da diretoria do Guarani. O técnico Maurício Souza, ele afirmou que teve uma conversa após o primeiro tempo do jogo, quando aconteceu toda aquela confusão, os pênaltis foram todos no primeiro tempo. O técnico Maurício revela uma conversa que teve com o árbitro, o Rafael Klaus, ao final da primeira etapa. É porque da onde eu estava, não dá para eu saber se foi dentro da área, se foi pênalti ou não, mas o quarto árbitro sabia. O quarto árbitro só não falou para ele que foi pênalti, como falou para ele também que era para expulsão. E eu fui perguntar a ele o motivo da expulsão. Ele me explicou que ele foi no VAR e como não teve contato, foi um lance que ele imagina ter sido um puxão, ou seja, você está correndo para frente, você toma um puxão e cai para frente, é meio complicado. Você toma uma trombada nas costas e você cai para frente, ok, mas você toma um puxão no braço e você cai para frente, acho que a física não consegue explicar isso, mas enfim. Eu falei para ele que ele me puniu 2 vezes, né? Porque se é lance de pênalti, seria amarelo. Ele explicou que não, enfim. Mas de onde eu estava eu não vi, agora vendo o lance de novo, eu acho que não tem nem como tocar no assunto, eu acho que o presidente já se manifestou. O que me deixa chateado é que lá contra o Palmeiras o VAR nem chamou para ir com um pênalti absurdamente claro, e hoje o VAR chamou, mas enfim. Ele achou que foi pênalti, a gente não tem o que fazer. O que é levado em conta neste momento é toda a reclamação com relação à arbitragem, aos pênaltis, à expulsão, mas o Guarani, ele acabou não tendo aí o mesmo rendimento que teve, por exemplo, no jogo anterior contra o Água Santa. E na entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza comentou sobre a postura da equipe no Clássico 209. Não acho que a gente fez a pior equipe e o que nós temos que decidir é o seguinte: você acha que o lance do pênalti interferiu na partida? Porque você jogar com um jogador a menos, desde os 30 minutos,
35 por aí do primeiro tempo, né? Num derby, na casa do adversário, num campo que, sem querer fazer críticas, poderia estar numa condição melhor, até para a bola rolar e ser o jogo melhor, enfim. Não acho que foi a pior equipe, a pior parte da nossa equipe. Acho que a gente jogou um jogo contra uma grande equipe com um jogador a menos desde o 35, conseguir igualar o jogo. E como eu falei, a gente não pode esquecer o lance do João Marcelo, que ele chuta, infelizmente a bola vai na direção do goleiro, o outro que ele entra cara a cara, tira e chuta para fora. O lance que nós roubamos a bola, o goleiro estava fora do gol, o Denilson poderia ter tomado uma decisão melhor, driblar o goleiro, botar na frente, talvez ele fosse expulso também. Enfim, não acho que a gente fez uma pouca equipe, muito pelo contrário, né? Elogio muito a maneira como nós nos comportamos. Uma coisa é a gente analisar o resultado. Se a gente for analisar o resultado, 2-0 para o adversário, ponto final, encerramos. Se a gente for analisar o jogo, eu acho que foi um jogo muito parelho, mesmo a gente com um jogador a menos. O que significa dizer que se a gente tivesse um jogo igual, né, talvez a gente tivesse melhor sorte. Mesmo com a derrota, os resultados da rodada ajudaram, né? O Guarani se mantém na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, está à frente da Portuguesa, do Santos e do Bragantino, todo mundo juntinho ali, entre 10 e 8 pontos, mas o Guarani está na liderança e depende apenas de si para conquistar a classificação à próxima fase do campeonato. E por isso o técnico Maurício Souza fez uma avaliação da campanha do Guarani e diz que esta meta, a segunda meta, a primeira já foi cumprida, permanência quase alcançada, né? Permanência na Série A1, mas também a meta de buscar a classificação ainda continua viva entre os jogadores bugrinos. Na verdade, todo mundo tem uma sequência complicada, nós também, né? A gente sabe que nós vamos pegar uma grande equipe no próximo jogo, na nossa casa. Mas a gente está muito confiante, a gente tem visto, né, bons jogos, mesmo com o jogador a menos hoje, a gente mostrou garra, mostrou brio, enfim. Eu estou muito confiante, a gente não muda o nosso planejamento, nós temos uma linha de corte para se manter na competição ano que vem, esse é o nosso primeiro objetivo, entendeu? Mas, como você falou, a gente acaba ainda na liderança do grupo, enfim, se deixar a gente sonhar, a gente vai sonhando. Não tem como cravar nada, se a gente vai conseguir ou não. Mas que nós somos um time que queremos muito, isso a gente quer. Palavras, portanto, aí do técnico do Guarani, o Maurício Souza. A diretoria vai enviar um ofício à federação, né, para questionar a arbitragem do Rafael Claus, principalmente o pênalti, o primeiro pênalti que acabou na expulsão do Lucas Rafael. O Guarani volta a campo agora na próxima quinta-feira. Joga novamente, né? Terceiro jogo em Campinas, o segundo jogo no Brinco, na sequência, contra o Novo Horizontino. É a sequência, a reta final já do Campeonato Paulista. Informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes. Ô CH, sua opinião também, tal qual nós fizemos na Ponte, só analisando o Guarani, os dois tempos e analisando o futebol do Guarani. O João Marcelo foi eleito o craque do jogo, excetuando o João Marcelo, quais foram os destaques da partida e qual o conceito do Guarani no derby 209. Então, Batista, o que acontece é o seguinte, né? O Guarani perdeu o jogo, independente da circunstância, nós estamos falando só do futebol, né? Em momentos decisivos, principalmente na marcação, o Guarani apresentou problemas, né? Por exemplo, no pênalti aí do Jean Dias, o Lucão, ele estava 3 corpos na frente, não é? E o Jean Dias chegou na frente, né?
ganhou na corrida. No segundo pênalti, o seu Rafael, ele definitivamente comete um erro absurdo, né? Ali ele estava na marcação do próprio Jean Dias, só que lá do lado direito, e tinha efetivamente mais 2 na cobertura, ele vai lá e comete o pênalti, não é? Então, esses lances capitais trouxeram o que para o jogo? Um nervosismo que o Guarani só jogou 15 minutos no primeiro tempo. Suficiente para poder tomar os 2 gols independente das circunstâncias. Segundo tempo o time foi muito valente, o time foi brioso, mesmo com um homem a mais, empurrou a Ponte Preta para trás, não é? E merecia pelo menos fazer um golzinho. Se fizesse um golzinho e o C não joga, eu não posso garantir aqui efetivamente que esse ou aquele ganharia o jogo. Não dá para eu afirmar isso. Mas em termos de desempenho, eu posso garantir e tenho convicção que o Guarani fez muito mais do que eu esperava. Quando expulsou o jogador do Guarani, eu falei, agora o que está ruim para o Guarani vai ficar pior. E não ficou. O tempo veio, o intervalo do jogo veio, não é? E principalmente no intervalo do jogo, o treinador arrumou o time. O Maurício Souza arrumou o time do Guarani. Então, eu acho que os detalhes determinaram. E jogo final e derby, a gente sabe que eles são decididos, né? Os derbys no detalhe, na afinação das coisas, no pênalti, na expulsão do Lucão, que eu não teria expulso o jogador, não é? Então, teve o lance do Vitor Andrade também, para cima do Denis Júnior, um lance criminoso, uma falta com a sola do pé levantada, o jogador da Ponte tinha que ter sido expulso naquele lance, e o Rafael Claus, infelizmente, não fez um bom trabalho. Esse é o jogo que eu vi. E esse mau trabalho da arbitragem, consequentemente, acabou passando um nervosismo gigantesco para o Guarani, que conseguiu só se controlar no segundo tempo, mas aí estava 2-0, Batista. E quais foram os destaques? Além do João Marcelo, nós elegemos ele como craque pelo lado do Guarani. Além deles, quais foram os outros jogadores que você viu que se destacaram nessa partida? O Batista, eu vou citar um que eu sou fã do futebol dele, acho que ele dá uma dinâmica diferente para o meu campo, que é o Natan. Eu acho que esse seria meu segundo voto como melhor jogador do Guarani. Em cada produto que se desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista, que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. Bandeirantes. 18:01, já vamos ouvir o áudio do VAR. E no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também imagens. E daqui a pouco também a seleção do derby. Tigrão, por favor, da Ponte Preta, que é a mandante, quais foram os destaques? Nós elegemos o Jean Dias, que foi o craque do jogo,
pelo lado da Macaca. Além do Jean Dias, quais foram os jogadores que se destacaram e qual o conceito da Ponte no derby, Tigrão? Conceito bom para o primeiro tempo. O segundo tempo não gostei, mas conceito bom pela vitória. Além do Jean Dias, Diogo Silva, Léo Oliveira e Danilo Barcelos, na Ponte. E no lado do Guarani, nós elegemos o João Marcelo. Além do João Marcelo, quais os jogadores que se destacaram e o conceito do Guarani no derby 209? Conceito bom também, pelo segundo tempo. O jogo foi equilibrado, o placar é um detalhe, mas o jogo foi equilibrado, foi no pau, e o goleiro da Ponte trabalhou muito mais do que o goleiro do Guarani. Ponto, isso é indiscutível. O que mostra que o Guarani atacou mais do que a Ponte. Nenhum goleiro, nenhum no mundo, ele trabalha se o outro time não estiver chutando nele, né? Nós não vamos aqui dar destaque para goleiro que pegou bola atrasada, até porque ele nem pode pegar mais, ele tem que só trabalhar com o pé, o que às vezes dificulta para muitos goleiros. Para mim, no Guarani, além do menino João Marcelo, que fez uma grande partida, faltou aquele detalhezinho, não era o dia dele pôr para dentro. E o derby tem toda essa mística, né? Contra o Água Santa, ele traz uma bola para dentro, acerta um pombo sem asa, que nem 5 goleiros, 5 chegariam na bola. Se tivesse o Igor Vinhas e mais 4, não chegaria na bola, né? Depois, serve, tá ontem, primeiro tempo ele mete uma forte no pé da trave, acho que o Diogo não chegaria, lambeu. Segundo tempo, 2, uma o Diogo pegou e a outra passou mais perto ainda do que a do primeiro tempo. Quer dizer, ele fez tudo certo, ele tentou tirar do goleiro, mas, né, Pelé também perdia gol, Coutinho, Flávio Minuano do Corinthians, César Maluco do Palmeiras, Serginho Chulapa, Roberto Dinamite, Zico, todo mundo perdia. Eu não acho que ele perdeu o gol, você também tem que dar mérito para quem estava lá se defendendo, né? Calçando, chegando, encurtando o espaço, o goleiro defendendo. Mas além do João Marcelo, eu gostei muito do Natan. Achei que o Caio Melo entrou muito bem no jogo e deveria ter iniciado a partida. Mas talvez não tenha iniciado porque ele estava vindo de contusão. E também o Denis Júnior incomodou uma barbaridade. É bom atacante e ele fez uma função de buscar a bola, né? Ele vai ter uma surpresinha aqui na minha seleção com relação ao Denis Júnior. Já está pronta a seleção. Então, objetivamente, além do craque do jogo pelo lado do Guarani, o João Marcelo, que eu já dei aqui uma discorrida um pouco mais detalhada, eu coloco também como destaques Natan, Denis Júnior e Caio Melo, mesmo com o pouco tempo que esteve em campo. 18h05, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal. Fábio aqui de Campinas. Ganhar, perder faz parte do futebol, né? Mas não do jeito que foi ontem, né? Então, deixa a gente revoltado, juiz caseiro, né? Se fosse no brinco, não ia acontecer nada disso. Então mudou o resultado do jogo. O time já é limitado e é roubado, ainda não tem condição. A gente fica um pouco decepcionado, né, com a Band, porque não deu ênfase, né? Acho que só o Gleger comentou um pouco sobre isso. Então vai desanimando, né? Vai desanimando a gente se afastar do futebol. Abraço, muito obrigado. Estávamos com 6 profissionais trabalhando neste jogo, além, claro, do Edu Pinheiro, que não opinou, mas que opinaram 6 profissionais. 3 estavam no estádio Moisés Tucarelli. Eu, Leandro Boles e o Vladimir Catarino. E 3 em home office. E 2 em home office e 1 no estúdio aqui da Rádio Bandeirantes, que era o CH, o Tigrão e o Gleger. Dos 6, 5 opinaram dizendo que foi pênalti. E o Gleger disse que não foi pênalti. Então, dentro de um processo democrático que norteou a minha vida inteira, estou em Campinas desde 1984, dando oportunidade para que todos possam ter
a sua opinião, mas a opinião autêntica, a opinião legítima, a opinião sem pressão de redes sociais ou de torcedores, a opinião que vem daquilo que está vendo, e inclusive em tempo real no campo sem o monitor. Uma coisa é você analisar um lance, né, depois de 200 vezes, com slow motion, para, recorta, traz para cá, leva para lá. Agora, outra coisa é analisar em tempo real, com bola rolando na transmissão em tempo real. Eu também não quero ficar justificando aqui o meu trabalho, porque eu não tenho essa obrigação. Tenho liberdade total aqui para fazer o trabalho e procuro, aplicar em todos os meus conceitos a maior isenção possível e neutralidade. Agora, eu disse que foi pênalti a cada vez que eu ver. Estou falando do primeiro, o segundo eu nem discuto. Foi pênalti a cada vez que eu vejo o lance de novo, eu mais me convenço de que foi pênalti. E que o Lucão, com muita lentidão, saiu na frente, chegou depois e puxou. E também, a cada vez que eu vejo o lance, mais eu me convenço daquilo que eu falei ontem em tempo real. Como que a Band não se manifestou? Eu não trocaria a cor do cartão. E o CH teve a mesma opinião. E o Gleger teve a mesma opinião. Eu não trocaria lance para cartão amarelo. Não trocaria para vermelho. Como não se manifestou? Só se eu entrar lá e vestir a camisa da Ponte ou a camisa do Guarani e jogar, não é função nossa. Ou botar aquela amarela, acho que ele tava, o Klaus ia apitar o jogo, não é função nossa. A minha, que cor que era, Pink, Batista? o Klaus. Pink. Então, a minha opinião... Chiclete. Desculpa, não ouvi. Não, o Klaus estava vestindo uma camisa rosa chiclete. Rosa tutti frutti. Então, eu fui muito claro. Eu, por exemplo, acho que o lance do Vitor Andrade até sugeri, olha, se o Alberto estiver vendo o mesmo jogo, ele tem que tirar esse rapaz, que ele já está no lucro, deveria ter sido expulso. Como que eu posso ser mais explícito do que isso? Então o Klaus foi mal, e acho que ele prejudicou mais o Guarani do que a Ponte, mas poderia ter sido o contrário. Quando ele expulsa o Simon, ele prejudica a Ponte, então foi uma tragédia. O Simon não deveria ter sido expulso, mas o Vitor Andrade sim. O Lucão tinha que ter ficado no amarelo. E o pênalti para mim foi os dois. Como que a gente não se manifestou? Eu não estou entendendo. Eu tenho que ficar aqui esbravejando? Eu não sou torcedor. E outra, também quero que respeitem a maneira que a gente tem de ver o futebol. Por isso que nós vivemos, pelo menos na Rádio Bandeirantes, e no futebol até prova em contrário, uma democracia. Cada um pensa aquilo que... Então eu acho que ele errou contra os dois e prejudicou mais o Guarani do que a Ponte. E lógico que se não tivesse a expulsão do Lucão a 37 do primeiro tempo, né, a gente talvez tivesse uma outra história no derby. Tudo isso nós falamos. O que mais que eu preciso falar? Preciso chamar o Klaus disso, daquilo outro para ele me processar? Estou analisando tecnicamente o trabalho dele. Agora, Batista está criando aí uma expectativa, mas vai daqui a pouquinho o áudio do VAR, que eu já ouvi. Então, talvez, em instantes, já a gente coloca. Talvez e aí você, inclusive, analisa em cima, tá bom? Eu não vou comentar o áudio, não. Vou comentar depois. Estou dizendo que eu já ouvi e estou aumentando a expectativa. Talvez vocês se surpreendam com a interpretação dos fatos. Agora, cada um vê de um jeito. Eu estou dizendo aqui. Eu acho que a expulsão do Simon a 37 do segundo tempo, mal expulso, influenciou pouco. Mas a expulsão do Lucão a 34, salvo engano, porque ele foi expulso depois da revisão do VAR, mas o jogo tinha parado a 29, ficou 5 minutos parado. Então vamos dizer que o Guarani teve 11 até 29 do primeiro tempo. Claro que a expulsão do Lucão prejudicou muito mais o Guarani, ninguém é louco aqui, do que a expulsão do Simon, já mais próximo do final do jogo. Mas 2 expulsões indevidas. Eu aplicaria cartão amarelo para os dois e pararia por aí.
E o Perfeito. Vitor Andrade, o VAR pisou na bola, deveria ter chamado, porque é um lance lá embaixo, um monte de jogador na frente, às vezes o juiz de campo não vê. O que mais que precisamos falar? Pedir pena de morte pro Klaus e pros outros 13 que atuaram na arbitragem? Tá aqui com todas as letras. Errou contra os dois e na fritada final, pra mim, ele prejudicou mais o Guarani do que prejudicou a Ponte. Agora, eu vou com isso dizer que a Ponte não mereceu ganhar o jogo? Eu vou com isso dizer que a Ponte não jogou bola para ganhar o jogo? Eu vou com isso dizer que eu cravo aqui e garanto que o Guarani teria vencido, não fosse alguns erros da arbitragem? Eu não sou bidu, pô. Eu tô vendo o jogo que eu tô comentando, o jogo que eu vi. E o jogo que eu vi foi esse, o Guarani melhora até 15 do primeiro tempo, depois a Ponte equilibra até a hora do pênalti, o primeiro, depois ela é melhor em cima do nervosismo do Guarani, e no segundo tempo o Guarani foi melhor o segundo tempo inteiro e não conseguiu botar a bola pra dentro, mesmo com o jogador a menos, foi melhor. O que mais que eu posso falar? A não ser eu começar a comentar um outro jogo que não é aquele que eu vi. E modéstia à parte, faz tempo que a gente vê, enxerga no movimento da bola o que está acontecendo. Faltou para o Guarani meter bola para a rede. O jogo foi igual. Até um período maior, o Guarani melhor do que a Ponte, mas não pôs para dentro. E a Ponte pôs. Eu volto já já com você. Supermercados Galáxia Amigos, servindo amigos desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia de Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade, pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas, fazendo parte do clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Supermercados Galassi, 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 15 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouco o áudio do VAR, áudio e vídeo do VAR. Depois do intervalo, a seleção do derby. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Tá precisando
Precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto desta segunda-feira à noite, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. É isso mesmo. O jogo foi remarcado, ocorre hoje 9h30 da noite no estádio Mané Garrincha em Brasília. Tem São Paulo e Internacional de Limeira, o mando é do São Paulo. O provável tricolor do técnico Luiz Zubeldia com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Lucas, Oscar, Ferreira e Caleri. Já o provável time da Inter, do técnico Felipe Conceição com André Luiz no gol, Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alisson Dutra e Juan Tavares, Marlon, Barrardo, Lucas Bochecha, ou Bernardo, melhor dizendo, Lucas Bochecha ou Cardão e Juan, Albano e Rony Carrillo. Apita o jogo será realizado, portanto, no Mané Garrincha, Fabiano Monteiro dos Santos. 9h30 da noite, a bola rola no Mané Garrincha, segunda-feira, tem São Paulo e Inter, jogo atrasado da primeira rodada do Paulistão. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h20 em Campinas. Já o áudio do VAR, divulgado pela Federação Paulista de Futebol. E em instantes, a seleção do derby. Comentaristas votam em cada posição. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos com qualidade e o melhor preço. Lâmpadas LED que economizam energia, a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos, com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando a sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na rua João Coelho 250, no Padre Anchieta, em Campinas.
Saiba mais. Acesse ledmoura.com.br ou ligue 19 3281 4020. Siga no Instagram em ledmoura_elétrica. Bandeirantes. 18h22 em Campinas. Tem ao vivo no programa o CH e também o Tigrão. Então nós vamos com o CH e com o Tigrão, posição por posição, ou pelo menos setores do campo, né? Defesa, goleiro, defesa, meio campo e ataque. E depois, no final, a seleção do Gleger, que não está no programa, mas mandou a sua seleção gravada. Combinado? Então vamos lá, atenção, hein? E depois Combinado. O Pedro Piscinato vai passar pra gente aqui a seleção do derby e também o técnico e quantos jogadores da Ponte estão na seleção do derby e quantos Pedrinho. jogadores do Guarani. Pedrinho, estuda a tabuada. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você, goleiro do derby. Diogo Silva. E pra você, CH? Diogo Silva. Lateral direito. Quem você vota, CH, lateral direito do derby 209? Maguinho. E pra você, Tigrão? Batista, só um comentário. Nós não vamos justificar voto, né? Eu poderia dizer, por exemplo, que o lateral do Guarani tinha tudo para jogar, tava melhor do que o Maguinho, mas ele saiu contundido muito cedo. Inclusive numa falta também do senhor Vitor Andrade. Então não vou justificar só essa menção com relação ao lateral direito do Guarani, que estava muito bem no jogo. Jogador fogou, jogador de qualidade, né? Agora, entrou o Cauê Rafael para quebrar o galho, é um menino, e o Lucas Justen, veio lá do Fluminense, infelizmente não conseguiu continuar no jogo por contusão. Então, a gente continua daqui sem mais nenhuma justificativa de voto, porque o tempo é curto, para mim, Maguinho. Vamos à dupla, aqui no caso o voto será dupla de zaga, né? Certo. Então, vamos lá, Tigrão, qual é a dupla de zagueiros do derby? Deixando claríssimo que nunca esteve tão claro para mim que o Emerson jogou de zagueiro, lado esquerdo. Simon e Emerson. Simon e Emerson, e para você, CH? Emerson e Arthur. Emerson e Arthur. Vamos com você, CH, daqui a pouco os votos do Gleger. E aí os votos do Gleger serão somados aos votos do Tigrão e também do CH. E aí o mais votado vai, portanto, compor a seleção do derby. Se houver empate, aí eu entro com o voto de Minerva. Vamos lá, CH, lateral esquerdo, quem é o lateral do derby? Danilo Barcelos. E para você, Tigrão? Barcelos. Vamos agora para um meio-campo. Um meio-campo, vamos compor com 3. Ok. Procedemos assim na seleção pré-derby, então serão 3. E aí depois a gente vai também para o ataque com 3. Vamos lá, Tigrão, quais são os seus 3 aí do meio-campo? Natan, Léo Oliveira e Caio Melo. Natan, Léo Oliveira e Caio Melo. Lembrando que o Caio Melo entrou somente no segundo tempo. E para você, CH, qual é o seu meio-campo? Natan, Léo Oliveira e Sarará. Natan, Léo Oliveira e Sarará. Portanto, este é o meio-campo. Já já teremos os votos do Gleger. E agora vamos para o ataque. Começo com você, CH. Quais são os 3 atacantes? Jean Dias, João Marcelo e Deni Júnior. João Marcelo. Jean Dias, João Marcelo e Deni Júnior. João Marcelo e Deni Júnior. Sim. Ok. Vamos lá, Tigrão, o seu tripé aí de ataque. Jean Dias, João Marcelo e Deni Júnior. Perfeito. Então há uma coincidência no ataque com os votos do CH e também do Tigrão.
Para quem tem facilidade de enxergar o futebol, que Deus nos deu esse dom, depois do jogo é mais fácil, né, Batista? Porque você está fazendo uma avaliação em cima de um fato concreto. É diferente de abstratamente você fazer uma seleção por aquilo que os caras vêm produzindo no campeonato. A seleção pré-derby. Após derby, é óbvio, ela é em cima de um desempenho que aconteceu há 24 horas. Você vai perguntar ao técnico? Sim. Posso falar? Pode. Alberto Valentim. Alberto Valentim, o voto do CH e o seu Tigrão, qual é o voto? Alberto. Alberto Valentim, 2 votos, portanto, já ganhou o Alberto Valentim, né? Porque independentemente do voto do Gleger, se votar no técnico do Guarani vai dar 2-1. E se ele votar no Alberto Valentim, aí dá unanimidade. 18 horas e 28 minutos, a seleção do derby. Agora os votos do Gleger Zorzin. Alô, Gleger, diz aí. Alô, Batistão, um abraço para você. Boa noite, boa tarde, boa noite. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O derby 209, bem polêmico, hein, Batista? Bem polêmico, hein? Lances que, para mim, influenciaram diretamente no resultado da partida. É claro que isso gera muita discussão, mas também é questão de opinião, né? Muitas opiniões divergentes, mas é assim, futebol é assim mesmo. Mas para mim, o Rafael Claus, ele se equivocou muito ontem, estava muito fora, né? O Claus, que é um cara experiente, árbitro de Copa do Mundo, né? A gente sabe da importância, a gente sabe da dificuldade que é apitar um jogo desse, que para mim é o maior clássico do futebol brasileiro, e o Claus, para mim, não estava preparado, cometendo vários erros, inclusive um erro predominante naquele lance do pênalti, onde ele expulsa o jogador do Guarani, né, de forma equivocada, na minha opinião, tá? E para mim, viu, Batista, que já estive lá dentro, que já joguei, que já vi milhares e milhares de lances muito parecidos com aquele, para mim não foi absolutamente nada, um lance de contato dentro da área, mas foi fora da área, foi dentro da área. A minha discussão não é essa, a minha discussão é de que o lance não foi falta. Não foi falta. Mas tem um puxão, cara, mas é um contato, eles estão buscando espaço ali. E o Jean Dias, claro, né, foi ali, né, deu aquela velha e famosa malandragem do futebol e se jogou, tal, ludibriando para mim o Rafael Claus e também o pessoal que estava no VAR. Muita discussão, mas, ô Batista, eu queria só deixar essa minha opinião, tá? Para mim não houve absolutamente nada e foi extremamente desequilibrado a expulsão do zagueiro do Guarani, o Lucão, que aí influenciou diretamente no resultado da partida. Essa é a minha opinião desde ontem, na hora da transmissão, no ato ao vivo, eu disse que para mim não teria sido pênalti. E, ô Batista, vamos lá para a seleção do derby, né? Seleção do derby, que para mim tem no gol Diogo Silva, que fez boas defesas, foi muito bem no jogo, Diogo. Para mim ele é o goleiro da seleção do derby, do pós-derby, né? Ele que para mim estava na do pré e na do pós. Foi muito bem o Diogo Silva ontem. Lateral direito, Maguinho. Miolo de zaga, Simon e Arthur. Lateral esquerdo, Danilo Barcelos. Meio de campo, eu vou dar para o Natan, do Guarani, e o Emerson, da Ponte. O meia armador ali, né? A gente não sabe, né? Hoje é a voluntariedade dos jogadores e nenhum dos times ontem tinha nenhum meia de articulação, né? Mas eu vou dar para o Léo, da Ponte. O ataque para mim, Jean Dias, da Ponte, o menino João Marcelo, do Guarani, e o Denis Júnior Batista, também do Guarani. E o treinador, Alberto Valentim, Batistão. Alberto Valentim, para mim, o técnico da seleção do derby, a seleção do derby. Valeu, Batistão! Grande abraço para você, um abraço a todos aí e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Gleger. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi
é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h33. Vamos a um rápido intervalo e depois vamos revelar a seleção do Derby 209. Já já! Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 37 minutos. Já já a seleção do derby. E daqui a pouco você vai ouvir o áudio do VAR. O que é que os árbitros conversaram entre eles exatamente no momento da marcação do pênalti. E eu quero falar agora da Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes! 18h39, Pedro Piscinato vai anunciar agora a seleção do derby 209. Guarani, Ponte Preta e Guarani protagonizaram o derby 209 no dia 9 de fevereiro, ontem. Derby vencido pela Ponte, placar de 2-0 com 2 pênaltis marcados pelo Rafael Klaus. E aí, Pedro Piscinato, qual é a seleção? Se tiver empate, eu entro com o voto de Minerva. Boa noite, Batistão. Boa noite a todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Vamos para a seleção do derby 209. Goleiro, Diogo Silva, Ponte Preta. Lateral direito, Maguinho, Ponte Preta. E na dupla de zaga já temos o primeiro empate. Pelos votos dos comentaristas, cada um dessas opções que eu vou falar agora teve 2 votos. Simon da Ponte, Arthur também da Ponte Preta e Emerson da Ponte. Cada comentarista montou ali sua dupla de zaga e tivemos um empate. Bom, então já vai aí o primeiro voto de Minerva. A minha dupla é Simon e Emerson. Simon do Guarani e Emerson... Simon da Ponte. Simon da Ponte e Emerson da Ponte também. Beleza. Seguindo aqui então, lateral esquerda, Danilo Barcelos. E no meio de campo, Natan, volante. Dupla de volante, Natan e Léo Oliveira. E no meio de campo temos o segundo empate. Gleger votou no Léo Oliveira como meia. O Tigrão votou no Caio Melo, do Guarani. E o CH votou no Matheus Sarará, também do Guarani. Bom, temos então... Repita os jogadores votados. Léo Oliveira, Caio Melo e Matheus Sarará. Eu vou de Caio Melo. Caio Melo, portanto, recebe o meu voto. E o trio de ataque, unanimidade entre os comentaristas, Jean Dias da Ponte, João Marcelo do Guarani e Deni Júnior, Guarani também. Bom, então, repetindo, né, agora na ordem os votados e depois o técnico e também quantos jogadores da Ponte, quantos do Guarani. Goleiro, Diogo Silva da Ponte Preta. Lateral direito, Maguinho, Ponte Preta. Dupla de zaga, Simon e Emerson, ambos da Ponte Preta. E fechando o sistema defensivo, Danilo Barcelos, também da Ponte Preta. Meio de campo, Natan, Guarani, Léo Oliveira, Ponte. Caio Melo no meio de campo do Guarani.
E no trio de ataque, Jean Dias da Ponte, João Marcelo e Deni Júnior, ambos do Guarani. Treinador unanimidade, Alberto Valentim da Ponte Preta. Quantos da Ponte, quantos do Guarani? Vamos contar dessa vez sem erros. 7-4. Tigrão já antecipou. 7 da Ponte e 4 do Guarani. Confirma aí, Pedrinho, por favor. É isso aí, tá certo. E tem mais o Alberto Valentim como técnico, aí fica 8-4, isso. Tá exato. certo. O técnico foi da Ponte também, né? E observe, e jogo. Predominância total do sistema defensivo da Ponte. Não tomou gol, defesa inteira votada. Meio de campo, o do Guarani com mais mobilidade, chegando mais. 2 do Guarani e 1 da Ponte. O ataque, o Guarani criou mais, fez o Diogo Silva trabalhar mais. 2 do Guarani e 1 da Ponte. Pô, sabe, é esse o trabalho jornalístico que a gente faz aqui. Como é que eu vou votar no Rafael, que fez aquele pênalti imbecil no Jean Dias? 3 jogadores do Guarani cercando o jogador da Ponte, ele dá o rapa. Como é que eu vou votar no Lucão, que eu não concordei com a escalação, mas ele sair 2 metros na frente, chegar atrasado e aí gerar toda a polêmica? Puxou, não puxou, empurrou, não empurrou. Não posso votar. Porque o Guarani tomou 2 gols em 2 pênaltis para mim, né? O primeiro, a gente poderia até discutir, mas para mim foi. O segundo, desnecessário, mas existente. E o ataque, o Jean Dias brilhou. Os outros atacantes da Ponte não jogaram. E o João Marcelo foi muito bem. E o Deni Júnior foi muito bem. E eles transformaram o goleiro da Ponte num dos personagens do jogo. Isso é jornalismo, cara. A seleção não é para ser justificada. Ah lá, tá vendo? 7-4. Esse é o jogo. A defesa que não tomou gol, ela tem mais méritos do que aquela que praticamente deu 2 gols. Então não tem ninguém votado do Guarani na defesa. O meio-campo do Guarani melhor do que o da Ponte ontem. 2 do Guarani e 1 da Ponte. Aliás, a seleção aí com os 2 desempates do Batista, a seleção do Derby bateu com a minha aqui, ó. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Emerson, Barcelos, Natan, Léo Oliveira, Caio Melo, Jean Dias, João Marcelo e Deni Júnior. O ataque que trabalhou mais, mesmo tendo perdido o jogo, e transformou o goleiro adversário num destaque, votado aqui em maioria. 2/3, 1 da Ponte e 2 do Guarani. Meio campo, idem. O que desequilibrou? A defesa que não tomou gol, que é a melhor defesa do campeonato. O resto, sabe, é um pouco de polêmica desnecessária que é criada. E é o seguinte, né? O técnico do Guarani, na minha opinião, cometeu 2 erros. Esse Caio Melo tinha que jogar. O cara é muito bom jogador, tem muita qualidade. Ele preferiu entrar com o Anderson Leite mais tarimbado, mais experimentado, talvez para dar aí um pouco mais de experiência no time, que é muito jovem. Tudo bem, ok. Aí na prática, com a expulsão, ele teve que tirar o Anderson Leite, né? Para recompor a sua defesa. Ok também. Não tinha como jogar sem zagueiro, ou com um zagueiro só. Agora, um outro jogador que tinha que começar jogando, principalmente pelo jogo que ele fez contra o Água Santa, era o João Vitor. E aí o João Vitor não entra jogando, entra só no segundo tempo. E o Guarani teve, no segundo tempo, melhor futebol com a presença do João Vitor. Então, talvez tivesse entrado de começo com o João Vitor, a situação do jogo seria uma outra, né? E dentro das votações do CH, minha, do Glegger, com seus desempates que foram importantes, alguém aí ouviu falar o nome do Luiz Miguel ou não? Ninguém. Luiz Miguel não foi pro jogo. Então, e como que ele deixa o Luiz Miguel no time? Acho que o Deni Júnior, pela partida que fez contra o Água Santa... Júnior, sim, justificou. Ganhou a posição. Agora... ele abriu mão, tudo bem que esse menino que entrou aí, que inclusive aparece na votação, o Caio Melo, ele vinha de contusão. Se alguém tivesse perguntado isso pro Maurício Souza, ele ia dizer, pô, mas não ia aguentar o jogo, tá voltando. Então pus um cara que tá mais jogado, é o termo que eles usam agora. Não é jogado fora, tá mais jogado, tá com mais jogo. É eles que usam, não sou eu que tô usando, não. Então ele veio com o Anderson Leite. Tudo bem, mas... e o Luiz Miguel?
Será que o Luiz Miguel, taticamente, ia render mais do que o João Vitor, que inclusive encarnou uma de meia contra o Água Santa? Então tem alguns equívocos, cara. Agora, ainda depois, para acabar de azarar toda a situação e complicar a vida do treinador, que é muito competente, diga-se de passagem, e ele fez uma leitura do jogo reclamando, sim, mas com muito equilíbrio, com muita educação, né? De uma forma muito profissional. E eu quero parabenizá-lo aqui publicamente por isso. Ele fez os questionamentos sem ofender ninguém, sem tirar mérito de ninguém. E fez os questionamentos que ele acha que devia ter feito com relação à arbitragem, com relação ao jogo, e teve uma leitura do jogo precisa. Realmente, no segundo tempo, com 1 a menos, o Guarani foi melhor que a Ponte. Haja vista que no ataque, 2 do Guarani, 1 da Ponte, no meio de campo, 2 do Guarani, 1 da Ponte. Agora, o equívoco de início, vamos lá saber, não? Se tem algo que justifique. Mas nós falamos a hora que saiu a escalação. No momento em que saiu a escalação, não poderia ter tirado o João Vitor. Esse negócio do Anderson Leite desde o início é problema. Como falamos do Alberto Valentim também, eu falei. Eu não teria tirado o chileno, o Vicente Concha, que vinha como titular, e nem tampouco começaria o jogo com o Darley, e sim com o Bruno Lopes, que fez os 2 gols lá em Bauru, na última partida antes do derby, e que, para mim, se mostrou ser mais jogador do que o Darley, que é guerreiro, que é forte, que luta, que vai, que tromba, mas que tecnicamente é inferior ao Bruno Lopes. E ontem era jogo para envolver, para botar a bola no chão, jogo de movimentação, de abertura de espaços. É isso. Então os 2 erraram, por que vocês votaram no Valentim? No Alberto Valentim? Por que deu unanimidade? Ora, os 2 erraram e depois tentaram acertar durante o jogo. Só que um ganhou e o outro não. Então não dá para votar nos 2. É isso. Isenção total, honestidade total, respeito para com as 2 torcidas. E o resto, sabe, fica por conta do fanatismo. Sabe, é apenas um jogo de futebol. Sabe, é entretenimento. Jogo de futebol. Ou ganha, ou perde, ou empata. Outro dia mesmo, o Guarani foi ao Moisés Lucarelli e com um gol, bonito gol do Matheus Bueno, ganhou da Ponte, com um público maior do que esse daí. Ganhou o jogo e a Ponte amarelou para o Guarani. Ontem não amarelou, duelou mais, mas tecnicamente, especialmente nos primeiros 15 minutos de jogo e depois no segundo tempo inteiro, o Guarani teve mais o comando do jogo. Agora o futebol aponta ganhadores e vencedores de uma maneira que nunca ninguém prestou atenção. O ganhador é o que faz mais gols e o perdedor é o que faz menos gols. Essa é a diferença. Só isso. Agora a turma fica fazendo um tendel porque não sei o quê. Cara, o jogo de bola é simples. Está aqui a análise. Está aqui a análise. Goleiro eleito como goleiro do derby, o goleiro que mais trabalhou. Se ele mais trabalhou é porque o Guarani chutou mais. Mas não foi pra rede. Não foi pra rede, não era o dia. E bola pra frente, a vida continua. O futebol é entretenimento. Agora tem que prestar atenção nos próximos jogos. O Guarani, jogo difícil contra o Novo Horizontino, em casa, em Campinas. A Ponte, um jogo dificílimo contra o Mirassol, lá em Mirassol. Passou o derby, são 209. 210 a gente volta ao assunto. Não adianta ficar esse negócio sofrendo, arrebentando com as coronárias, com o coração, perdendo o apetite, perdendo o sono. Não vale a pena, companheiro. Fanatismo. Fora isso, é isso aqui, ó. Análise fria, coerente, correta, opiniões diferentes dentro de um regime democrático. E nada mais. Pedro Piscinato, muito obrigado. Repita então a seleção do derby 209. Goleiro Diogo Silva, lateral direito Maguinho, dupla de zaga Simon e Emerson, lateral esquerdo Danilo Barcelos. Meio de campo formado por Natan, Léo Oliveira e Caio Melo. E o trio de ataque, Jean Dias, João Marcelo, Denis Júnior, treinador Alberto Valentim. Valeu, Batistão. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Pedro Piscinato e a seleção do derby, que também estará no portal
carlosbatista.com.br. 18h52, um rápido intervalo e depois nós vamos colocar aqui o áudio do VAR. Exatamente o áudio no tempo em que o Klaus marcou o pênalti e foi chamado pelo VAR. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Jogos da 8ª rodada com destaque para o Derby 209, no qual deu ponte. A Macaca no estádio Moisés Lucarelli venceu o Guarani pelo placar de 2-0. Tivemos ainda a vitória da Portuguesa sobre a Inter 2-0. O Botafogo venceu o Velo Clube por 1-0. Mirassol e Noroeste empataram por 1-1. O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino em Bragança por 1-0. Novo Horizontino e Santos e Neymar 0-0. Água Santa e Palmeiras 1-1. E o Corinthians, com 2 gols nos acréscimos, venceu o São Bernardo pelo placar de 2-0. Grupo A, Corinthians, primeiro classificado, 22 pontos, Mirassol tem 16, Botafogo 7 e Inter 5. No grupo B, a liderança do Guarani com 10, Portuguesa 9, Santos 9 e Red Bull Bragantino 8. No grupo C, a liderança do São Paulo tem 13 pontos, Novo Horizontino 11, Noroeste 7 e Água Santa 5. E no grupo D, a liderança do São Bernardo com 16, a Ponte tem 15, o Palmeiras 13 e o Velo Clube 5 pontos. Hoje tem Paulistão, jogo atrasado, válido pela primeira rodada, 9h30 da noite, no estádio Mané Garrincha, tem São Paulo e Inter de Limeira, o mando é do São Paulo. Os times de Campinas voltam a campo. A Ponte na quarta-feira, 7h30 contra o Mirassol fora de casa. E o Guarani na quinta, também 7h30 em Campinas, no Brinco de Ouro contra o Novo Horizontino. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos.
justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h57, já no ar o áudio do VAR no momento exato em que o Klaus marcou o primeiro pênalti. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, e ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h59, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista. Fala, pessoal. Maurício aqui, o Grilo. O Klaus estragou com o jogo, né? O jogo tava equilibrado, tava um jogo bom de ver, né? As duas equipes ali trabalhando, né? E eu confesso que não achei que a falta foi antes e que o jogador da Ponte valorizou absurdo, né? E foi fora da área, tanto é que talvez teve os dois lados, né? O amadorismo do jogador do Guarani de colocar a mão, já tinha perdido a passada, e o que valorizou o jogador do outro time de Campinas, né? E aí, a partir daquilo, ele vai pro VAR e volta, confirma o pênalti, ainda expulsa, ele estragou completamente o jogo. Um jogo que estava bom, ele estragou completamente. Então essa é a minha opinião, tá bom? Um abraço para vocês. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa noite. Concordo que a Ponte Preta não fez um bom jogo. Agora, acreditar a vitória aos erros do Klaus, conforme insinuam os comentaristas, beira o partidarismo. Lamentável, hein? Adalberto Campinas. Mais um. Fala, Batista. Boa tarde. Guarani, só a questão do derby, jogou muito bem ontem, apesar dessa falha aí do juiz, né, que destrói todo o esquema tático, mas o Guarani vem apresentando bons jogos, mas a evolução do Guarani eu coloco na conta do nosso treinador Maurício Souza, né? O Guarani melhorou muito taticamente. Quando você tem uma tática boa, você consegue, por mais que o jogador tenha alguma limitação, ele consegue fazer algo diferente. Eu acho que o Guarani, taticamente, o Guarani tem sido muito disciplinado e está muito bem, né? Ainda assim, com um a menos, nós quase conseguimos chegar ao empate, né? O histórico do rival de domingo
não saber jogar quando ele está na vantagem com os jogadores em campo, né? Tira-se a prova contra a Portuguesa. Então, pode jogar com 10 contra eles, que vai dar bom também. Mas o adversário ontem, o juiz favoreceu. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja firme. Olha, quanto à polêmica do pênalti, eu acho que toda opinião tem que ser respeitada, mas eu acho que merece relevo a opinião do goleiro Gabriel Mesquita, que afinal, no primeiro tempo, falou o seguinte: cometemos 2 pênaltis infantis. Então eu acho que a opinião de quem estava lá dentro, a 1,5 metro, ela tem maior relevância. Quanto à expulsão do Beck do Guarani, foi justa. O Jean estava indo em direção ao gol, tá na regra. E o Simon, né, infantil, né, dá um carrinho lateral na panturrilha do jogador na frente do juiz. Coisa de amador. Grande abraço. Quem fala é o Ramos. Abraço, Valdemir. Até mais. Abraço, Ramos. Muito obrigado. Abraço, Ramos. Boa leitura. Todo mundo muito coerente. Eu acho que é isso aí. É legal discutir, mas em alto nível, né, cara? Agora, sabe, ninguém também tá tirando o mérito da vitória da Ponte. Pô, nós fizemos uma seleção aqui com 7 da Ponte e 4 do Guarani. Ninguém tá tirando o mérito, ninguém tá dizendo que o Klaus jogou com a camisa 10 ou de cá. Não é nada disso. Não é questão de tirar mérito. Eu acho que ele apitou muito mal. E nos lances capitais, na minha opinião, de não ter botado para fora o Vitor Andrade, né? Mas ele botou o Simon, para mim não era para amarelo. O do Guarani o Lucão não teria trocado a cor. Então ele apitou mal para todo mundo, mas na fritada final, né? O prejuízo é de quem ficou, é maior. Agora isso não quer dizer que o Guarani ia ganhar da Ponte, não. De jeito nenhum. O ouvinte acabou de dizer aí, ó. A Ponte não tá muito, parece que não sabe jogar quando tem superioridade numérica. E o Guarani com 10 jogou mais do que a Ponte com 11 no segundo tempo. No resto de primeiro tempo, não. Se desestabilizou o Guarani. Agora, eu vi esse depoimento do Gabriel Mesquita. E também vi a expressão de rosto dele quando a câmera pega ele de frente, que o Klaus está apontando a marca de pênalti no primeiro pênalti. Ele fica olhando para o vazio, sem esboçar nenhuma reação, como que incrédulo. Pô, mas que é isso? Eu vi a expressão de rosto e depois o depoimento, né? Então você vê como que é polêmico, você escuta, cada um tem uma opinião. O importante é respeitar todo mundo sem exageros. O importante é respeitar, é impor a sua opinião respeitando a do seu semelhante. E, volto a dizer, é só um jogo de futebol. É estádio Moisés Lucarelli, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não é faixa de Gaza e Beirute. É isso que tem que ficar claro. Vamos ouvir então o áudio do VAR. E quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas acompanha também com imagens. Tá aí o vídeo, né? Tá faltando o áudio. Ó, por essa câmera eu vou... Se não tiver disputa, é vermelho. Volta, por favor, o Pode seguir. Fala, Deusão. Tô aqui com você dentro e fora. Foi dentro, puxou esse dentro, tá? Puxou dentro. Ó, por essa câmera eu vou... Se não tiver disputa, é vermelho. Se não tiver disputa, é vermelho. Puxou. Tá bom. Vai. Parou. Menos um. E o Thiago Peixoto Menos um. é quem está no VAR. A decisão mais um. Amarelo. Parou. 16,50. Klaus. Puxou o cara. Mais um. O cara tá na frente, velho. Mais um. Deixa eu ver o impacto faltoso. Mais um. Vai sair daqui. Presta atenção, você tira o seu time. Volta mais. Ô, Rafa, você entendeu como mais disputa essa jogada? Mais um. Eu entendo que a bola tá no contexto. Tá ok. Mais um. Presta atenção. Mais um. Quer tá tirando o jogador, não? Ok.
Então vem Põe aqui, aquela então você outra lá fala. agora, dividida. Então você fala, eu vou falar pra você. Dividido até Pra mim ele puxou em cima. Presta atenção, eu vou falar. Vai Mais, checar, volta se não mais. for pro chão, vai me chamar. E a tática também, tá, Thiago? Porque... É simples e objetivo. Se o jogador colocar a mão no cara, ele vai Volta checar. Rafa, eu tô checando o impacto faltoso, tá? Porque tem dentro e fora, tá bom? Vamos ver aqui. Segura um pouco. Tá bom. Vai. Tá tudo certo. Essa aqui não tem impacto ainda. Não tem impacto. Pode ir. Pode ir. Ainda não tem impacto. Ainda não tem impacto. Foi dentro ou fora. Aí, agora, volta. Pode sair, Agora, tá mais um. Mais um. Esse é o Só ponto. chegando se Mais foi dentro ou um. fora. Mais um. Ó, tá vendo? Esse é o giro do ombro. Ó, menos um. 50. Menos um. Tá só checando se foi dentro ou fora. Menos ele puxa um. em cima. Menos um. Agora, mais um. Olha como vai girando o tronco dele. Tá só Mais checando um. se foi dentro ou fora. Mais Falta um. foi, O entendeu? tronco dele Só que se continua foi fora, girando. vermelho, Mais entendeu? um. Mais um. Só que se foi fora, Continua vermelho. girando. Aí é o Tá, ponto tá fazendo essa máximo checagem. da checagem, que é o tá puxão. checando se foi Porque dentro antes ou fora, o tronco porque tem que dele ser não o término girou do todo. macarrão, né? Tá dentro, Isso, isso é claro. Agora velho. o tronco dele girou, então é claramente dentro. Já tá E ele checado. falou, Ele tá só checando você, se foi dentro ou você fora. conceituou que ele tá na disputa da bola porque a bola tá no contexto, certo? Exato, que ele tá correndo na direção da bola, hein? Sim, ele chega na bola, ele vai meio que disputar a bola posteriormente, mas com o puxão. Então nós concordamos com essa decisão de cartão amarelo. Ok. Quero que você veja Tá tudo certo. roubada de bola. Tá certo. Tava Tá. só checando se foi Falou dentro ou foi fora, ombro. porque se é fora, Foi é ombro. vermelho. Se é dentro, é amarelo. Agora nós Thiago, vamos ver o Thiago. APP se foi com o ombro Tá mesmo, tá? Thiago, você viu que foi por puxar, né? Não tem contato embaixo, né? Você analisou isso aí? Aqui, ó. Agora tá só chegando se tá impedido ou não. Pode sair, velho. Agora, Eu tô aí, falando pra você. Pronto, pode voltar, pode soltar. Ok. Tá Você não chegando só se tá concorda, impedido ou Zé, não. com Não, Tá só checando se ele tá falou que impedido não ou tem não, ele falou que tem disputa pela bola. Você entende que tem Vai, disputa vai lá. pela bola? Ok, né? Vai lá, pode Você soltar. entende que Vai. disputa a bola? Então tá checando se tá passando a lista, ver se tá impedido ou não. Foi dentro. Foi dentro. É que se foi fora, Foi é vermelho, dentro, entendeu? foi dentro da área, Klaus. A gente tá verificando a disputa, tá? A gente vê que ele vai só com o braço. Só com o braço. Tá, vai, pode sair. Ok? Vai. Ô, Klaus. Tá, o braço tá colado no corpo, bate no ombro, vermelho. Não, Na não, eu região tô que falando pode. dentro da área. Eu vou sugerir uma revisão pra você do pênalti, porque não é disputa. A bola tá no contexto, mas ele puxa claramente dentro da área sem disputa. Ele tá só checando se é vermelho ou amarelo pra você. A grua tá boa pra ver isso aí. Escutou bem? Vamos lá, sugiro revisão pra você por puxão e dogso. Vai lá. Tiaguinho, a gente começa pela grua mesmo, pode ser? 16,50. 16,50. Ok. Volta mais. Aí, Ok. aí, parou. Mais um. Eu vou Se é mostrar um vermelho ou ponto de contato amarelo. pra ele. Isso. Ok. Ô, Klaus, eu vou te mostrar o maior impacto faltoso, certo? E posterior, aí você joga pra frente, pra trás. O impacto faltoso foi dentro da área. Depois eu te jogo a velocidade normal pra você ver a tática. Essa é a imagem dentro da área, certo? Tá. Agora 16,50. Aí, a bola tá distante e ele puxa. Tá, mas ele tá buscando a mesma a trajetória da bola, Thiago. Por mais que é um braço, não é um agarrão assintoso, velho. Você tirar um jogador Tem assim, ó. Ó, tem outra Entendeu? imagem aqui do agarrão, tá? Aquela Coloca imagem de aquela. trás. Isso, a de trás ela é bem. A outra. A primeira que a gente viu dentro ou fora. Ok. A Passar primeira, em 3 seguida. ou a 2? A 3 ou a 2? A 2 é de Aqui, tá vendo, ó? Ele dá um puxão no jogador pra nós fora da disputa, Rafa. Tá bom, então eu vou sair com pênalti. E para no último contato da mão. Último contato da Eu mão. sei, isso, vamos Último lá. contato É, da mão. é aquele frame a frame que eu coloquei Quer pra soltar? você. Mas aí, Aí volta. Aí agora me dá 16,50. 16,50. É mais um, é mais um. Tá, Aí. aí. Aham. Então tá dentro da área. Tá dentro Ok, da área, então vou com sair com certeza, nós já vermelho. fizemos isso. Ok, Isso. pênalti vermelho pro 4. Ok, obrigado, Rafael. Vermelho. Daí, portanto, Rafael Klaus dá a impressão de que não queria expulsar, mas o Thiago Peixoto, que está no VAR, mostra uma outra imagem e acaba induzindo o árbitro a expulsar. E o Klaus, inclusive, comenta: mas se foi fora da área, tinha que dar o cartão vermelho. Se fosse dentro da área, teria que dar o cartão amarelo. Ele confundiu. Ele trocou as bolas, né? É, dentro da área é vermelho, e fora é amarelo. Aí tava ali no calor. Agora, clarissimamente, o VAR influencia. Agora, por que é que o VAR recomenda a revisão, né? Eu ainda acho
eu ainda fico, olha como é que são as coisas, depois de ouvir esse áudio e essas imagens, mais uma vez. O Klaus estava, assim, muito na linha de não trocar a cor do cartão. Ainda ele fala, pô, mas vai tirar um jogador numa altura dessa? Vai tirar um jogador por causa disso? E o VAR continua argumentando. Olha, não tem disputa da bola. A bola tá lá na frente. Você tem alguma dúvida? Né? Então, ninguém ficou com dúvida da falta. E a dúvida ficou, teve disputa da bola ou a bola estava fora do jogo? Para o Klaus, ele ia manter o cartão. Que é a minha opinião, não deveria ter trocado a cor. O VAR o convenceu com argumentos. E é público, tá aí, ó. O presidente do Guarani falou ontem, nós vamos pedir para a federação divulgar o VAR na íntegra. Tá divulgado, tá aí. Então, o Klaus vai para o monitor muito, mas muito decidido em não trocar a cor do cartão. E ele foi chamado para ir ao monitor por conta da parte disciplinar e não da parte técnica, se houve pênalti ou não, porque essa decisão já estava tomada. Então ontem, na transmissão em tempo real, eu num primeiro momento achei que ele fosse desmarcar o pênalti. Ó, vou rever e para mim não houve nada. Mas não foi. Desde o início da conversa, ele vai ao monitor para ver a parte disciplinar, porque ele foi chamado a atenção para isso pelo VAR. Agora, o restante, né? Tá aí, é autoexplicativo. Ele já tinha dado o pênalti, ele não deu o pênalti chamado pelo VAR. Ele deu pela sua convicção. Agora, a mudança do cartão ele não ia mudar, não. E o VAR o convenceu. É isso, Batista? É exatamente isso, o VAR, Thiago Duarte Peixoto é quem estava no VAR. E convenceu, como você disse, com argumentos, e ele trocou o cartão amarelo pelo vermelho. E teve um outro lance que também ele não considerou que foi a origem da jogada. Porque essa jogada, como é que aconteceu? O Guarani estava com a bola. E aí tentou fazer um passe. Anderson Leite é que estava na jogada junto com o Emerson. E o Emerson levanta o pé e há um choque da perna do pé do jogador da Ponte contra o jogador do Guarani. Interessante que o Anderson Leite, que é um jogador experiente, não reclamou. O lance é exatamente esse, ó. Esse é o momento, ó. Olha lá, o Emerson, ele levanta a perna, quem está no YouTube está acompanhando, e o Anderson Leite levanta a sua perna direita. Aí há o choque. Aí não foi nada. Os dois levantaram as pernas. E o Emerson acerta primeiro a bola. O Klaus não levou em consideração. Ele estava a 1 metro do lance. 1 metro. Agora, só falando um pouquinho da parte tática, olha lá, o Emerson acerta a bola. Na verdade, olha lá. Acertou a bola. E quem vem com a perna por baixo, quando a bola já saiu e acerta a perna do Emerson, é o Anderson Leite. Presta atenção agora, ó. Olha lá. Acertou a bola. Aí sobe o pé do Anderson. Olha lá. Então aí eu não daria nada, nem de um lado nem do outro. Nem falta para a Ponte, nem falta para o Guarani. Agora, taticamente, observe o que aconteceu nesse lance. O jogador que disputa a bola, que é o Deni Júnior, quem passou a bola para ele, não é o Anderson Leite que está na disputa. O Anderson Leite passa a bola. É o Deni Júnior, maior, corpanzil. O Deni Júnior, quando ele recebe na fogueira do senhor Anderson Leite, essa é uma estratégia do Alberto Valentim em todos os jogos. Pressionar o que eles chamam de pressionar o homem da bola. A Ponte tinha 3 jogadores, 3, em cima do Deni Júnior. E roubou. E aí, algo difícil de acontecer, porque não é característica do Emerson, que jogou de zagueiro pelo lado esquerdo, né? O lateral esquerdo foi o Barcelos, e o Arthur fez a segunda linha ofensiva durante boa parte do jogo.
E às vezes fechava por dentro para fazer ali um preenchimento de espaço, como um quarto homem. Essa a maneira que eu vi o jogo e respeito a opinião de todo mundo. Agora, observe um detalhe importantíssimo, que quando a bola vai podre pro Deni Júnior... É sarará, viu? É o sarará, não. Então, Batista, eu tenho aqui a numeração do Deni Júnior. É o sarará. Deni Júnior, camisa número 9. Mas 08. É uma distância, tá distante, sendo um ou outro, a bola foi metida para ele podre, na fogueira. E aí o tal de pressionar o homem da bola funcionou. A Ponte chega com 3 caras e aí toma a bola. E aí acontece o fato inesperado. O Emerson acertar um lançamento daquele de 30 metros ou mais. Né? Que ele mete a bola no meio da defesa do Guarani, que estava em linha, e o Lucão, olha lá, o Emerson vai lançar agora, ó. A gente tá vendo a imagem para quem tá no YouTube, né? Pensar que a gente tá louco aqui. Agora, ele tá dentro do campo de defesa da Ponte, e dali ele faz o lançamento. Olha lá. Eu acho que é o sarará mesmo, Batista, tem razão. Tá? O Natan tá olhando de longe. E aí, o Emerson, olha lá, ainda dentro do campo da Ponte, ele mete a bola no meio de 5 jogadores do Guarani e acha no facão, olha lá o facão, entra no facão o Jean Dias e deixa para trás, anos-luz, o Lucão, que foi muito lento. E o Rafael estava em linha com ele e não tinha cobertura. Aí deu o cara a cara e toda essa confusão. Então, falando um pouquinho da tática, saindo um pouquinho da arbitragem, um erro de passe ou uma bola mal passada na fogueira gera roubada, que é algo que a Ponte faz 10, 12 vezes todo jogo, dá o bote, dá a impressão que tá lá quietinha, a hora que a bola sai do pé de um pro outro, 2 ou 3 dão o bote. E aí tomou. Agora, o que não tava, eu acho que nos prognósticos de ninguém, e eu jamais também poderia imaginar que poderia acontecer isso, é o Emerson acertar uma bola dessa daí, né? Uma bola de Zenon, de cá, né? Um lançamento de um meia habilidoso. E aí, mal posicionada a defesa do Guarani, não tem cobertura e o Lucão vai muito lento pro lance e aí vira toda a polêmica. Vamos às pautas do dia. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Começa com você, CH. Qual é o assunto que você escolheu para hoje? Tá fechado. Só um minutinho, o CH retomando aqui, né? O microfone estava fechado. Pautas do dia. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolheu agora sim para colocar a sua opinião? Olha, Batistão, eu quero falar sobre o Neymar e a declaração do CEO do Al Hilal, não é? Eu acho que também, na minha opinião, ficou bom para todo mundo. O Neymar pôde voltar para o Brasil, onde ele é muito querido, vai poder se recuperar. E o Al Hilal fica à vontade para fazer contrato com outro jogador, diminui a folha salarial. Eu acho que todo mundo ganha, na verdade. O jogador não queria mais continuar lá, teve lá um pequeno desentendimento com o Jorge Jesus, o técnico, e no final das contas eu acho que esse é o caminho mesmo. Cada um segue a sua vida, não deu certo, muito por conta da contusão que o Neymar, séria contusão que o Neymar teve lá, e a vida que segue, tomara que ele faça muito sucesso no Santos. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Marcelinho Paraíba, Batista. Ele é anunciado como técnico em 2 clubes em menos de 24 horas. O ex-jogador foi oficializado no sábado pelo Americano de Campos para disputar a A2 do Carioca. E no domingo, em menos de 24 horas, veio o anúncio no Nacional de Patos. Esse é da Paraíba. O Americano está em processo de montagem do elenco visando a disputa do Carioca A2, que só começa em maio. Já o Nacional, lá da Paraíba, está na reta final da primeira fase do Campeonato Paraibano e luta contra o rebaixamento. Portanto, teoricamente, missão de Marcelinho
Nonaça, 3 jogos, acabando sua passagem no clube dia 22 de fevereiro. Quem que é o cidadão envolvido aí em 2 contratos, Batista? Marcelinho, é o Marcelinho Paraíba. Normal. Tá comentado. 19h21, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô, Carlos Batista, aqui é o Rogério do Ouro Verde, uma boa tarde a todos os ouvintes e a toda a equipe da Band. Ontem eu fui no campo lá, eu sou pontepretano, né? Nós tivemos sorte de 2 pênaltis, porque futebol, a Ponte, sim, um time que demonstrou mais, assim, tranquilidade, mais experiência, né? Porque ela soube administrar os 2-0, mas se for ver quem jogou melhor, sim, o Guarani jogou melhor, mas o que vale é bola na rede, e nós fizemos 2 e ganhamos 3 pontos, e agora o choro é livre, cada um pensa de um jeito, fala de um jeito, imagina de um jeito, nós tá com 15 pontos lá, e eu acho que nós devemos se preocupar agora, chegar a 21 pontos, para segurar a vaga da Copa do Brasil o ano que vem. Se não classificar, pelo menos a vaga vai estar garantida. Beleza, vai dar alimento lá pro cachorro, hein? Ele tá bravo. O cara falando, participando, e o cachorro lá desesperado tá querendo a janta, meu. O cachorro falando assim, não foi, quero falar também, Sérgio Venditti, olá Tigrão, sou seu fã, respeitosamente discordo de você em relação ao primeiro pênalti, a jogada teve início fora da área, penso que não precisamos ter compromisso com o erro, obrigado Sérgio Venditti. Obrigado Sérgio, é muito polêmico, tá? Eu tô inclusive olhando a regra com relação a isso, porque parece que a regra chama de falta continuada. Ele não cai, né? E o juiz numa situação dessa ele não marca porque a jogada está continuando. E você viu que aí no diálogo do VAR, ele fala, eu estou verificando onde é que foi o maior impacto faltoso. Isso é mais velho do que o futebol. Claro que o cara está tomando a falta, mas não caiu ainda, ele vai tentar continuar para cair na área. Só que há o contato fora e dentro. Então é polêmico, muito obrigado pela sua participação, pela sua educação, e é polêmico sim, você não deixa de ter razão, eu vou até me aprofundar um pouquinho nisso daí, pra gente voltar a qualquer momento, e numa situação, nesse lance eu não quero mais não, mas numa situação análoga pra gente, inclusive, ver ao pé da letra o que a regra fala. Tigrão e CH sejam racionais. Quando um árbitro não aplica a regra, vocês metem o pau nele. Agora o Klaus aplicou a regra conforme o especificado na expulsão do jogador do Guarani. E vocês acharam que não devia ter expulsado. Discordo. Que contrassenso. Não. Diz aqui o Léo do Centro. Grande Léo, um abração pra você. Esse negócio aí, se é lance de perigo iminente, situação clara e manifesta de gol, é interpretação, companheiro. É interpretação. Tava chegando o jogador na cobertura, o jogador já estava meio que desequilibrado, acaba de cair com o contato, o goleiro estava vindo para fechar. Então a interpretação é manifesto ou não é manifesto? O juiz interpretou que era, mas aí não é algo pacífico, é polêmico. E toda vez que alguma coisa necessita de interpretação, dá lambança. Mas muito obrigado e respeito o seu ponto de vista, e vale a pena também a gente se aprofundar um pouquinho com relação a isso. E agora na lata. Responde na lata. Como você enxerga essas mudanças de números no uniforme do Corinthians? Depay tirando a 10 do Garro e o Garro ficando com a 8. E aí, CH, ficou um clima chato? Batista, eu achei... A culpa não é nem do Depay, muito menos do Garro, que vestia a 10, agora vai revestir a 8, que também é uma camisa muito importante na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas o jogador, nesse momento, está vivendo alguns problemas fora de campo. Acho que o jogador ficou triste,
não é? Ah, mas está no contrato do Depay. Legal. Nada, não tem, o Depay não tem culpa de nada. Culpa é de quem proporciona essas regalias que o holandês tem. Isso não entra na minha cabeça, mas de qualquer maneira, tomara que o Garro deixe isso para lá. Eles são amigos, Depay e Garro, e a vida que segue, mas que para mim ficou estranho, ficou. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre esse assunto? É que é uma cláusula contratual, né? O Depay, o Memphis Depay, quando assinou, ele falou, gostaria de usar 10. Pode botar aí? Os caras puseram. O contrato é para ser cumprido e não é para ser discutido. E também muito mimimi. Né? Meu Deus, se me dessem a 8 do Corinthians, que foi do Sócrates, eu seria um dos caras mais felizes do mundo. Ô Tigrão, eu sigo com você. Na sua opinião, aquele pisão do Lianco em Dudu foi intencional no clássico entre Cruzeiro e Atlético. Observação: o árbitro não aplicou nenhuma advertência ao zagueiro atleticano. Batista, eu acho que foi acidente de trabalho, não vi intenção. E para você, CH, a sua opinião sobre o assunto? Eu acho que o pisão do Lianco foi proposital. Tenho certeza, vi o lance várias vezes e o jogador do Atlético Mineiro pisa no braço do Dudu, tinha que ser expulso. E não foi, a arbitragem para mim fez vistas grossas. Eu sigo com você, CH. Qual paulista mais decepcionou na rodada? São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. Palmeiras, que ficou no empate com o Água Santa no Mané Garrincha, ou Santos com Neymar e tudo, que ficou no 0-0 com o Novo Horizontino em Novo Horizonte. E aí Neymar começou inclusive essa partida como titular. Batista, entre São Paulo, Santos e Palmeiras, para mim, o empate em Brasília do Palmeiras contra o Água Santa foi a grande decepção. Aliás, o futebol jogado ou não jogado por esse time do Palmeiras é o que a torcida tá na bronca realmente. Então o Palmeiras nesta rodada para mim foi o que mais decepcionou. E para você, Tigrão? Batista, o Palmeiras decepcionou, somou 1 ponto. O Santos decepcionou, somou 1 ponto. O São Paulo decepcionou e não somou nenhum ponto. Maior decepção, São Paulo. Aliás, daqui a pouco, se você quiser, o Tigrão pode até dar o palpite, que tem aquele jogo atrasado contra a Inter de Limeira. São Paulo estava nos Estados Unidos e não pôde jogar na primeira rodada. Esse jogo será daqui a pouco, 21h30, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Palpite para esse jogo, hein, Tigrão? Só você opinando. É em Limeira? Não tá em cima do laço, então só você vai dar palpite. Não, o jogo é em Limeira? Esse jogo aqui, esse jogo é em Brasília, é isso? Estádio Mané Garrincha? Eu não vi. Esse jogo é no Mané Garrincha, em função dos shows da Shakira no Morumbis. Então vai dar São Paulo. Alô, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, Batistão, um grande abraço a você, um abraço especial pro nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Tigrão, e até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Gente, me perdoe, mas o programa muito movimentado, né? Pós-derby, não deu para atender aqui todas as manifestações. Mas eu agradeço de coração as centenas e centenas de mensagens que chegaram hoje. Um número realmente absurdo. Muito obrigado. Final de programa. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional em toda a rede. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Agora, Esporte em Debate.